Fala galera, seja bem-vindo ao canal Pra Vencer, eu sou o professor Alexandre Lima. Estamos aqui na resolução da provinha de Química do Colégio Naval 2018/2019, já na nossa quinta questão, ok? Penúltima. Analise o gráfico de aquecimento de uma substância representado na figura abaixo, então ele me deu esse desenho aqui. Sendo assim, é correto afirmar que, e aí ele me faz várias afirmativas a respeito deste gráfico aqui. Galera, na prova de 2019/2020, eu fiz uma análise minuciosa de uma curva de aquecimento, de curva de resfriamento, tá? Então, se você não assistiu, eu sugiro que você vá lá e assista, né, a resolução da prova de Química 2019/2020 do Colégio Naval. Tá aqui no canal Pra Vencer, tá? Aqui a gente vai ser um pouquinho mais rápido, porque eu já falei sobre isso lá. Vamos aumentar o nosso desenho aqui, que está muito pequeno. O Colégio Naval coloca esses desenhos aqui, os gráficos, que vêm assim com uma resolução péssima, tá, galera? Às vezes até dificulta a visualização do candidato, mas é o que eles colocam lá, você tem que fazer. Então, olha só, vamos fazer uma análise rápida aqui, né? Que eu entendo aqui, né, que eu tinha uma substância qualquer a 20 graus Celsius, e aí ele foi aumentando a temperatura, né, até chegar a 40. Quando ocorreu 40, a temperatura travou. Ela ficou constante por um determinado período de tempo. De quanto? 2 minutos, né? Porque o tempo aqui está em minutos, do 1 ao 3, ela ficou 2 minutos assim. Depois começou a aquecer de novo, por mais 2 minutos, e aí travou de novo lá nos 60 graus, né? Por 3 minutos, do 5 ao 8, e depois subiu de novo. Isso é uma ideia que a gente já tem logo quando observa isso aqui. O que está acontecendo? Ele pegou uma substância no estado sólido e está passando para o estado líquido, para em seguida passar para o estado gasoso, né, gerando isso aqui que a gente chama de curva de aquecimento. Então, quando eu tenho aqui, eu percebo que aqui, por exemplo, eu tenho um ponto de fusão, né? Ela vai começar a passar do sólido para o líquido. Entre 20 até chegar a 40 graus, a substância ela está no estado sólido, ok? E aí, quando ela atinge o ponto de fusão, no caso aqui é o ponto de fusão, a gente identifica por formar um patamar, né? O patamar é quando eu tenho uma parte dela paralela a esse eixo aqui, que é o eixo do tempo. Tem um patamar aqui e outro aqui, percebeu? Aqui, na temperatura de fusão, ela começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Devagar. Ela vai aos pouquinhos ali, vai começar a liberar líquido, tal, até que chega aqui no final a gente tem pouco sólido, né? E aí a gente só vai ter o líquido já aqui no finalzinho. Então, aqui é exatamente a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui eu tenho duas fases, uma fase sólida e uma fase líquida, ok? E aí, quando chega aqui nesse finalzinho, né, todo o sólido já se transformou em líquido e aí aquele líquido começa a aquecer de novo. Então, durante esse trecho aqui, eu só tenho a substância no estado líquido até que atinja aqui o ponto de ebulição. E aí ela começa a passar para o estado gasoso vagarosamente. Então aqui nessa parte aqui, nesse patamar, eu vou ter líquido e gás, até que o líquido totalmente se transforma em gás, e aí eu só vou ter gás aqui para cima, que continua sendo aquecido caso ele esteja sendo armazenado. Ok, galera? Então essa aqui é a ideia que a gente viu lá na prova do Naval 2019/20, tem aqui no canal. Vou analisar agora o que, galera? Cada uma das alternativas, né? Aqui, por exemplo, na letra alfa, ele diz assim, ó, quando t igual a 2 minutos, tem-se um sistema bifásico. 2 minutos é aqui, ó. 2 minutos, eu vou ter um sistema bifásico? Sim, eu vou ter um sistema que eu consigo visualizar duas fases, a fase sólida e a fase líquida. Então, meu gabarito já é aqui a nossa letra alfa. Mas eu vou analisar as próximas, né, da B até a E, porque você pode ficar em dúvida. Vamos observar aqui a letra bravo, ele diz que quando t igual a 4 minutos, coexistem substância sólida e substância líquida. No tempo de 4 minutos, eu só tenho a substância na fase líquida e não sólido e líquido. Tá errado. Letra Charlie, quando t igual a 1 minuto, inicia-se a liquefação da substância. Então, quando t igual a 1 minuto, inicia-se a liquefação. Será que está certo? Tem que tomar cuidado. Você tem que saber o nome das passagens de um estado para o outro. Você lembra disso? Lembra não? Então vamos recapitular aqui. Olha para cá, filhão. Eu tenho aqui, botei aqui o caso do gelo, né? Aqui a água no estado sólido, líquido, gasoso. Qual o nome da passagem do estado sólido para o estado líquido?
Não é liquefação, como está lá na questão. O nome da passagem é fusão, galera. Passagem do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso é a nossa vaporização. Tomem cuidado com essa, hein? Muita gente dá bobeira nessa aqui. Está falando de vaporização, é a passagem do líquido para o gasoso. Existem basicamente 3 formas de vaporização, dependendo da velocidade de ocorrência, né? Se ela for muito rápida, a passagem daqui para cá é chamada de calefação. Por exemplo, você pingou uma gotinha d'água numa placa de ferro aquecida. Pum, passou para o estado líquido. Calefação. É uma forma de vaporização. Se ela demorar um certo tempo, né, ela é chamada de ebulição. Então, a calefação muito rápida, a ebulição um pouco lenta. O que é ebulição? Tua mãe colocou a panelinha lá com água no fogo, aí começou a passar para o estado gasoso, vai demorar? Vai. A calefação é rapidinha, né? Aquela gotinha numa placa quente, pum. Então, a ebulição também é a passagem do líquido para o gasoso. E existe uma terceira, que é chamada de evaporação. Caiu aquela chuva, aí formou aquela poça d'água, aí o sol começa a bater ali, a água começa a evaporar lentamente, lentamente, lentamente. Também a passagem do líquido para o gasoso é uma das formas de vaporização. Então, vaporização nós temos 3, calefação, ebulição e evaporação. Cuidado com isso. Bom, quando eu começo a resfriar um gás, ele passa do gasoso para o estado líquido. Qual o nome da passagem do gasoso para o líquido? Existem 2 nomes que a gente chama, ou liquefação ou condensação. Cuidado, pode ser qualquer uma delas. Peguei o líquido, comecei a resfriar, né? Coloquei lá no congelador, a aguinha lá, vai fazer o gelo. Passagem do líquido para o sólido é a solidificação. Existe a possibilidade também da passagem direto do sólido para o gasoso. Por exemplo, bolinha de naftalina. Passa do sólido para o gasoso, coloca lá no armário, né? Pum, ela some. Gelo seco, né? Que é o CO2 resfriado, ele passa direto do sólido para o gasoso. O nome da passagem do sólido para o gasoso e vice-versa é chamado sublimação. Então, ó, sublimação do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Tem alguns autores que chamam a volta para cá, do gasoso para o sólido, de ressublimação. Sem problema nenhum, pode ser também. Tirou aquele print bonito? Beleza, galera. Então, vamos voltar aqui para a nossa questãozinha. Ele disse que quando o tempo é igual a 1 minuto, inicia-se a liquefação. A gente viu que a passagem do sólido para o líquido não é liquefação. Liquefação é aqui, ó. É a fusão. Então, tá errado a letra C. Tá errada a letra C. Na letra delta, ele diz a substância tem ponto de fusão igual a 60. 60 é a temperatura de ebulição. Passagem de quê? Do líquido para o gasoso. Então, tá errado isso. Letra eco, no intervalo de 5 a 8 minutos. Qual é o intervalo de 5 a 8? O intervalo que está aqui, ó. De 5 a 8 minutos, a substância encontra-se totalmente na forma de vapor. Está errado. Ela encontra-se na forma líquida e gasosa. Finalizamos, então, realmente o nosso gabarito. É a letra alfa. Galera, é isso. Gostou? Deixa o like aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Beijão, galera. Até o próximo vídeo.